Vocês podem ter certeza que o Flamengo não vem a Porto Alegre para especular. Com a troca de treinador, a vitória ontem, o Flamengo vem aqui para ganhar do Internacional. O São Paulo ele joga claro. assim, né? Toda jogada do Flamengo vai passar, e tem passado, ontem foi assim, no Gerson. Alguém tem que acompanhar o Gerson. Porque se deixar o Gerson botar o pé na bola, pensar, olhar o relógio, ele vai te engrupir, ele vai fazer o time dele chegar lá na frente. Eu colocaria 2 volantes, colocaria mais o Campanharo, liberaria o Alan Patrick para virar daqui a pouco um centroavante de mentirinha, mas que chega lá na frente, faz gol, e usaria os 2 velocistas pelo lado. Porque vejo que o Flamengo é vulnerável atrás. E ele tem os laterais que avançam e que poderão ser marcados pelos 2 jogadores. Exatamente, eu faria isso. Meus amigos, vamos acompanhar aí a Rádio Gaúcha, falando desse confronto de domingo, Flamengo Internacional e Flamengo diretamente do Beira-Rio. E ó, estão com medo aí do Mengão, hein? Mengão tá melhorando, aquela coisa boa, não tá 100% ainda, mas o respeito tá vindo, hein, rapaz? Vamos acompanhar o programa bem bacana, sempre com Guerrinha aí, muito engraçado nos comentários, os outros companheiros também, companheiro ali tomando aquele chimarrãozinho. Dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, assiste até o final, meu parceiro. Não pula o vídeo, tá bem bacana, assiste até o final, se inscreve, aciona o sininho, amassa o like e vambora pro debate que tá muito legal. Guerrinha, viu o Flamengo ontem? Dei uma olhada, Pedro, no Flamengo. Achei que o Flamengo melhorou animicamente, melhorou ofensivamente, que é muito Animicamente importante. significa dizer que eles não estavam satisfeitos com o técnico anterior. Me parecia assim um time que achava que tudo que estava acontecendo era com normalidade, e agora não foi assim ontem. Então, teve atitude, Pedro, bastante, verdade. Então eu gostei do Flamengo ontem, entendeu? Acho que o Sampaoli tem muita coisa para fazer ainda pela frente. Eu não sei se ele vai seguir adiante com esse negócio do Marinho sendo um dos titulares. Tipo ala pela direita, né? Eu não sei se ele vai continuar por aí, de repente. Eu acho que sim, ele teve uma experiência com o Marinho no Santos, muito bem sucedida. Ele foi bem. E o outro grande jogador, o jogador que parece estar mais evidente, depois do Pedro, claro, que está metendo gol tudo que é jeito, é o guri, aquele lateral esquerdo do Ayrton Lucas. Mas é que tem uma coisa, Pedro, que a gente precisa considerar. O Arrascaeta não está jogando, ele tem que jogar. Alguém vai ter que sair para entrar o Arrascaeta. Exatamente. Talvez seja isso, pode ser. E aí tu vai ter que mexer no time. Mas o que chama a atenção do Flamengo, que vinha... O Flamengo tá todo mundo, eu inclusive, achei que o Flamengo tinha envelhecido. Que Ele parecia desinteressado, o Flamengo, né? Ele já mostrou alguma coisa. Isso significa o quê? Que o comando técnico mexeu com algumas pessoas lá dentro. Teve um jogador, Guerrinha, hein, Pedro? Boa tarde para todo mundo. Tem um jogador, o Gerson... Joga parece muito, que ele assim encontrou o pai dele, né? Joga muito. Nossa, sim, a relação é muito boa, diz o próprio Sampaoli. Ontem ele estava em todos os lugares, jogando com uma vontade. Exatamente. Ele marcava, aí ele terminou o jogo aberto pela esquerda, fez tudo que é possível. Precisamos também considerar que o adversário é um adversário muito ruim, não exige muito, né? Muito ruim. Não, e Guerra, Diogo, Oi. Mandar um abraço pro Mário Jorge. Opa. Foi interino do Flamengo durante 2 jogos, né? E botou o Pedro no banco. Ele conseguiu ser pior que o Vitor Pereira. Não tem nenhuma explicação o Pedro tá no banco. Tipo assim, uma coisa incrível. Incrível. Ele botou o Pedro no banco. O interino não é nada, deixa comigo agora. Mas tu sabe, Potter... Mas tem gente que bota o Pedro Henrique no banco também. Tu sabe, Potter, que eu sempre E aí aqui no programa leva mijado. Eu sempre penso assim, tem alguns treinadores, não são todos, evidentemente, que querem demonstrar que eles ganham o jogo. E o treinador, geralmente, ele perde o jogo. Por quê? Porque ele faz escolhas equivocadas, é uma forma de jogar, um nome, né? Mas ele quer mostrar, diz assim, olha aqui, tu viu o que eu estou fazendo? É diferente. Esse não fazia, deu certo. A gente não sabe até onde vai dar certo. Então, eu sou dessa opinião, o treinador tem que ser o óbvio. O Léo joga onde? O Léo é ponta direita. O Léo vai ser ponta direita. O Diogo é centroavante. Não, mas eu vou fazer uma experiência nova. O jogo é centroavante, mas não tem feito gols. A tua pergunta ali, Guerrinho, o Arrascaeta, pela qualidade técnica, vai jogar. Vai, claro. Tá, então, assim, pelo o sistema que ele montou ontem, pela forma como ele tá jogando, ele disse isso na coletiva, né? Que ele vai jogar possivelmente no 3-6-1, com alguma variação. Ele vai jogar com os 3 zagueiros. O lateral esquerdo, esse que o Pedro mencionou, Ayrton Lucas, muito bom jogador. E tomou a posição do Felipe na saúde, na vitalidade. Vai ser muito e fazendo gol, né? Vai ser uma espécie de ponta esquerda, vai acompanhar aquele corredor. E na direita,
ele começou com o Marinho, que é o cara que ele conhece, né? Mas e aí tem um estrangeiro que joga ali, é o uruguaio, o lateral da seleção uruguaia. E tá machucado. Então, então assim, o que ele fez? Ele montou um tripé no meio, né, com o Thiago Maia de 5, o Gerson e o Vidal, e o Gabigol ficou livre. O Gabigol jogou flutuando e na frente o Pedro. Como ele disse na coletiva que alguns jogos, Gabigol e Pedro juntos, ele não vai usar, eu acho que o Arrascaeta, quando voltar, vai jogar no lugar do Gabigol, porque a função é do Arrascaeta. O Arrascaeta joga por trás do centroavante, né? A questão aí é o seguinte, o Arrascaeta volta, obviamente, né? Ou ele abre mão dos 3 zagueiros para entrar o Arrascaeta. Ou ele muda a regra e joga com 13. O que é um dos pontos frágeis. Ou ele abre mão do tripé, um dos 3 aí do tripé que o Léo diz para colocar o Arrascaeta. Acho que ele não vai abrir mão dos 3 zagueiros, não. No Santos ele usava o zagueiro Luan Pérez, que depois ele leva pro Olympique de Marseille, ele vai muito bem no Olympique, joga de lateral esquerdo, o zagueiro. É a ideia de jogo do Sampaoli. E trazendo aqui pro nosso contexto, a ideia do Sampaoli, do começo do jogo, é a ideia que o Mano Menezes usa quando ele aciona o modo desespero. De botar o time pra frente. Modo desespero. Quando tá zero, tu tá com CSA, tu tá empipinado. Ou contra o... Não, é que só Metropolitano. Não. Nesses 2 casos, boa tarde, amigos. Nesses 2 casos, só um tem modo desespero, que é o Mano. Porque com o elenco do Flamengo não tem modo desespero. Não, mas é por isso que ele usa desde o começo. Mas assim, mostra que não, o Gilberto veio aqui para dizer coisas que não deve Mas dizer. eu acho que o Flamengo... Gilberto, quem tem que optar entre Gabigol e Arrascaeta... Não tem desespero. Não, tem desespero. Eu acho que o problema... Isso é o próprio desespero. Mas aí tu vê, Pedro, não, que... então tá. Aí pega o Mano Menezes. Mas o Mano... Quem é que entra em desespero? Pra botar o time titular. O Mano usou exatamente... E né, foi muito hábil nisso, a mesma ideia que o São Paulo está usando, que nós estamos elogiando. Porque ele usa um lateral esquerdo, ele puxa o René para zagueiro, ele monta uma linha de 3, ele bota Pedro Henrique de um lado, fazendo o que o Marinho fez ontem, o menino Tauan Lara fazendo o Ayrton Lucas, e o Mano joga o time para frente. Já muda de figura para domingo. É outro cenário. Porque contra o Metropolitano, se tu tem que chegar e avisar pro adversário, eu vou lá, vou te socar para dentro do gol, vou te empurrar para dentro do gol. Contra o Flamengo, a ideia de tu ter um meio campo mais reforçado, de tu sair na boa, de tu jogar em transição, muda completamente. Léo, o que não pode é sofrer para ganhar do Metropolitanos. Tá, era um outro Flamengo, mas era um Flamengo bem assim, né? No Brasileirão vai ser o primeiro jogo do Sampaoli. Sim. Acho que no Beira-Rio foi o primeiro jogo do Dorival. Foi aquele, foi estreia, não foi só no Beira-Rio. Estreia mesmo, né? O Flamengo foi dominado pelo Inter, o melhor do jogo foi o Wanderson. Mas eu não lembro como o Inter jogou. Se o Inter deu a bola pro Flamengo, eu sempre que... Teve um detalhe muito importante, um golzinho rápido. O Wanderson faz um gol rápido, isso muda o jogo. O Flamengo tava nervoso, eu lembro do abraço do Dorival, do Mano... E o Dorival falou que tava uma bagunça, e o Mano aqui também, quando eu cheguei, também tava. Esculhambação. Mas como é que era o jogo? Como é que foi o jogo? Eu não lembro daquele jogo. Eu sei que foi 3-1 eu não lembro direito também, mas acho que o gol cedo acabou fazendo com que o Internacional tivesse um enfrentamento de igualdade com o Flamengo. Contra-ataque, né? Eu acho que reforçou a ideia de contra-ataque. Que é agora, esse jogo, a tendência de jogo... 23 minutos, estava 2-0 pro Inter, 2 gols do Wanderson. O Pedro Henrique entrou no segundo tempo. O Inter tinha um elenco muito melhor do que tem hoje. Claro. A tendência desse jogo de domingo é o Flamengo ter a bola. Essa é a tendência. E o Inter saindo o quê? O Inter saindo na velocidade, no contra-ataque. E aí eu me pergunto se tem que jogar o Luiz Adriano. Acho que não, né? Eu acho que não. Um gol em quase 10 jogos. Mas eu vou dar pra vocês a escalação daquele Inter. Vocês têm qualidade. E quem entrou naquele Inter. Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. A defesa não muda. Defesa é mesmo. Tem o Bustos que tá numa grande fase. Dourado, Gabriel, Depena e Depena, 3 ali. Como é que é o meio aí? O meio da verdade aqui, ó. Dourado, Gabriel, Depena e Alan Patrick. E o ataque tem Wanderson e David. Agora, no banco e entraram, olha aqui, ó. Os que entraram. Tyson. Rodrigo Moledo, tá? Nível de titular. Tyson. Pedro Henrique, hoje é titular e a grande figura do futebol gaúcho do Inter. Johnny, hoje é titular do Inter, absoluto. E Alemão.
Tá, mas que era o reserva. Ele faz 2-0 sem os reservas ainda. Sem os reservas é para manter o padrão. Mas é que o grupo era muito melhor. Desde o início do ano eu venho dizendo eu acho que vai manter essa ideia. Que o Inter, o problema do Inter e a queda de rendimento, o Inter não consegue tomar iniciativa contra ninguém, e o ninguém é Campeonato Gaúcho, onde ele ficou fora da final e não jogou nenhuma partida bem. Aliás, o Inter esse ano não jogou nenhuma partida bem. Não, nenhuma. Nenhuma. E aí inteira nenhuma mesmo. Aí o pessoal, mas é o mesmo grupo, o mesmo time do ano passado. Não é mesmo. É que saíram, muito pior. Saíram Edenilson. Saíram Edenilson. Que não tá nem no banco. Saíram Edenilson, que saiu daqui do jeito que saiu. Agora, eu acho que assim, ó, vamos pegar um jogo contra o Flamengo, onde a batata vai esquentar. É outro jogo. Mas aí, Guerrinha, eu não sei se o Mano não vai de baralhas, porque o Mano já deu mostras disso. Eu nunca ouvi ele falar, mas ele deu mostras de que ele valoriza essa transpiração toda do baralhas. E pra marcar o Flamengo, correr atrás dos caras do Flamengo, ele não vai querer um cara de bola no pé que circule bola, ele vai querer um transpirador, assim, um cara que corra, que fique correndo 3 dias se for possível. E é exatamente isso, acho que tira o Luiz Adriano do time. Tiro de quê, Pedro? Então tira o Johnny. E Pode bota ser. o rapaz que jogou bem. Quem joga bem tem que jogar. Tem jogos. Não, mas aí tu já quer demais. Aí tu já quer demais. Aí tu já quer uma revolução. E se não jogar com o centroavante... O cara joga bem, tu quer que o cara jogue. E se não jogar com o centroavante, porque se o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros, um centroavante que não se mexe, ele vai ficar lá plantado no meio dos 3 zagueiros, vai ficar meio sem função. Se tu jogar com atacantes de velocidade, daqui a pouco tu atrapalha a vida desses 3 zagueiros. A gente estava falando, Pedro, de Luiz Adriano e aí ele só pode, de repente ele troca, como disse o Guerrinho, o alemão pelo Luiz Adriano, que o alemão é mais combativo. A gente tem que... Essa é uma outra disputa que está em aberto. Exato. Ainda, né? O que tem que se ver, Bruno, é que esse Flamengo vem com 3 zagueiros, se tu deixar um atacante só na frente é inútil. E tem 2 laterais que vão atacar muito, né? Ou atrás são 2 extremas, o Marinho e o Ayrton Lucas. Talvez o Mano não abandone a ideia de Pedro Henrique de um lado e Wanderson de outro, até para segurar esses caras, para que esses velocistas joguem em cima de zagueiros que não são zagueiros propriamente rápidos, né? Então, eu não sei se ele mexeria. O Maurício pode, se tu colocar o Maurício no lado do Pedro Henrique, o Maurício é um cara de velocidade também. É um cara que parte de fora para dentro. Mas eu não sei se ele mexeria porque casa com o que o Flamengo vem fazer. E tu pode aproveitar esse espaço às costas do Flamengo. É que eu acho que o centroavante Luiz Adriano, que tem pouca capacidade de movimentação, ele corre grande risco de ficar perdido no meio dos 3 zagueiros ali do Flamengo. Ele ficou perdido no meio dos zagueiros do Metropolitano. Então, do Flamengo mais ainda, né? Eram 2 ainda, né? Não eram nem 3, como é o caso aqui. E jogadores de mobilidade, daqui a pouco tu tira do lugar essa linha de 3 zagueiros do Flamengo. Um jogo que vai ser de retomada de força pro Inter, mas de contra-ataque, eu acho bem provável que o Mano possa fazer isso sim. Jogue com 2 atacantes, mas sem o Luiz Adriano. E tem espaço pro Wanderson. Foi como ele jogou ano passado. Pro Maurício aí. O alemão ficou no banco. Sim, a escalação do César. O alemão ficou no banco, dali era Wanderson e David. Agora seria mas Pedro e Wanderson. Faria que até esse ano com mais qualidade do que o que ele não teve, do que o David no ano passado. O que ele não tem, aí eu volto àquilo que a gente comentou no início, o que ele não tem é reposição. No ano passado, quando um saiu, entrou o Pedro Henrique e fez gol. Fez o 3º gol. Quando o Alan Patrick cansou, entrou o Tyson. Mas a questão toda que eu vejo é de casamento com o que o Flamengo tem. E se tu botar o Luiz Adriano ele é quase um meio atacante. O Luiz Adriano não é 9, aipim. Não é 9 de bater com o zagueiro, de fazer pivô lá na frente. O Adriano é o cara que vem particular. De repente, como o Flamengo jogou pelo menos com o Thiago Maia e com o Gerson de um lado e Vidal de outro, são caras de mobilidade, o Thiago Maia ficava mais, tu pode ocupar esse espaço com o Luiz Adriano e Alan Patrick atrás dos volantes e ter a velocidade do Pedro Henrique e do Wanderson. É interessante também. Eu faria diferente. Eu tiraria o Luiz Adriano e colocaria o Campanharo. Vou te explicar por quê rapidamente. Toda jogada do Flamengo vai passar, e tem passado, ontem foi assim, no Gerson. Alguém tem que acompanhar o Gerson. Porque se deixar o Gerson botar o pé na bola, pensar, olhar o relógio, ele vai te engrupir, ele vai fazer o time dele chegar lá na frente. Eu colocaria 2 volantes, colocaria mais o Campanharo, liberaria o Alan Patrick para virar daqui a pouco um centroavante de mentirinha, mas que chega lá na frente, faz gol, e usaria os 2 velocistas pelo lado. Porque vejo que o Flamengo é vulnerável atrás. E ele tem os laterais que avançam e que poderão ser marcados pelos 2 jogadores. Exatamente, eu faria isso. Acho que ele não vai fazer, acho que ele não vai abrir mão do centroavante. Ou jogar nas costas dele.
Também. Se eles forem muito. Acho que não vai abrir mão. Acho que vai jogar ou o Luiz Adriano, ou o Alemão. Vai jogar um deles naquela tentativa. Os caras têm 3 zagueiros. Bom, vamos para matemática agora. Futebol não é matemática, mas vamos para matemática. Se o Flamengo jogar com 3 atacantes, vai faltar, com 3 defensores, vai faltar alguém no meio. Claro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar o meu meio para ter a vantagem sobre o Flamengo. Isso é matemática. Por isso que eu acho Se eu tiver 5 no meio contra 3, eu vou ter vantagem. Eles vão com 3 zagueiros. Pô, será que com 3 zagueiros, se eu tiver um atacante só, quanto tempo o Sampaoli vai demorar para mudar? 10 minutos. Tem uma outra ideia que deu certo também, Guerra, que é a entrada do Tauan Lara. Pode ser. Eu acho que ainda é um teste que o Mano vai usar mais vezes, né? Não sai o René, fica o René e entra o Tauan. Então daqui a pouco o Mano também pode preencher o meio-campo, não com jogadores apenas de meio-campo, mas jogadores que preencham aquela função ali em algum instante do programa. Mas tu tem que proibir o Gerson de jogar. Se tu não proibir o Gerson... de gente lá na frente que queira correr. Tu vai o Fernandão contra o Barcelona optou por não atacar e só defender. Exatamente. Por isso que ele sai contra o Gabiru. Porque o time do Barcelona é muito melhor que o do Inter, enfim, ele queria atrapalhar que a bola chegasse no Deco, no Iniesta... Não, no caso era o Xavi, né? Vocês podem ter certeza que o Flamengo não vem a Porto Alegre para especular. Com a troca de treinador, a vitória ontem, o Flamengo vem aqui para ganhar do Internacional. O São Paulo ele joga assim, né? Ele joga o Inter gosta mais de ser atacado do que atacar. Aliás, o fracasso do Inter no Campeonato Gaúcho está intimamente ligado a jogos em que ele teve que tomar iniciativa e não conseguiu. Nenhum jogo, mesmo não perdendo. Não perdendo para nenhum time do interior, para nenhum time menor do que ele. O dia que houve o Grenal, que eu considero um jogo atípico, mesmo sendo de 2 times da primeira divisão, mas é clássico. E o dia que teve com o Fortaleza já é um time mais qualificado, aí o Inter não é que ele tenha se dado bem, mas ele saiu com um resultado que todos admitem que foi. Também que ele jogou mas com sofreu, 2. né? Agora eu não acredito que o Flamengo venha com que o Flamengo chegue com um super favorito. Eu acho que o Inter tem capacidade, nesse sistema, é muito mais afeito ao que o Mano tem de equilíbrio do time, de criar uma situação difícil para o Flamengo e favorável para o Inter mesmo com esses jogadores. Porque o Inter falta intensidade. Se o Inter corresse o campo inteiro 90 minutos, seja com os que saem jogando ou com reposições, o Inter não consegue correr, e isso vale para o Grêmio também. Eu não vejo os times gaúchos fazerem, uma vez nós falamos sobre isso, Pedro, os times gaúchos correm menos do que os times de outros lugares. O Flamengo ontem, eu estava vendo o jogo, os caras estavam correndo até o último minuto, teve um gol anulado no último minuto, aliás, que passe do Pedro. O Pedro faz 2 gols. Deixou o Everton na cara do faz gol. Daí não valeu o gol, faz uma assistência. Os daqui não Gabigol meio perdido ali. Olha só, o Roger ali, Flores, ali, tá explicando o novo formato do Flamengo no Sport TV. Não sei o que exatamente ele está falando, se está falando que melhorou ou não, enfim, que se a vitória basta para isso. Ele não gostou, ele fez críticas, ele disse que o Flamengo não jogou bem e que o Nublense é um time de Série B. O Nublense é o Nublense. Tá uns 3-5-2 ali, eu tô louco. É isso aí, 3 zagueiros e o Marinho pela direita e o Ayrton Lucas pela esquerda. E o tripé que o Léo falou ali. Ali é 3-4-3. É 3-3-2-2 seria, porque 2 abertos, 2 abertos. 3 essa numerologia aí. Mas esses 3 zagueiros... Isso é momentâneo na partida. Exatamente. Agora é ponto de partida. Esses 3 zagueiros que alguns usam e usam por usar, porque não tem nem tempo para treinar. O Inter tá usando, né Guerra? Terminou. O Inter usa na emergência, né? Que traz o René para dentro. Ou o Igor. Com o Tauan. E para incluir com o Tauan. Mas 3 zagueiros, o que acontece? Tu pega um adversário que joga com um atacante só, ele te mata. Tu fica com 2 fazendo palavra cruzada lá atrás. A vantagem da América no outro lugar. O cara pega o papel, caneta, diz, eu vou fazer palavra cruzada aqui, porque... Aí vai ter aquela pergunta que o Marcelo ouviu. Deus com 2... antes de Cristo com 2 letras. Aí o malandro botou mais 2 caixinhas. Deus. Então, acontece essas coisas aí. O 3 zagueiros, ele é muito recomendado quando tu tem, por exemplo, tu vai marcar o Haaland e vai marcar um outro atacante do Manchester City. Aí sim, tu tem que ter a sobra. Agora, tu vai pegar um time que tem o Luiz Adriano como único atacante. Amigo, tu tá com 2 caras que não vão fazer nada a tarde inteira. Voltando ao detalhe do Flamengo jogar com 3 zagueiros. Se tu tirar o Luiz Adriano, aí fica melhor ainda, Pedro. Porque são 3 para marcar nenhum.
E vai faltar jogador Exato, do Flamengo no meio, lá na frente. no meio. Tu constrói vantagem numérica mais pra trás aqui. Sempre lembrando que o jogo no Beira-Rio, né? Eu sei que a torcida do Inter pode esperar, porque o Flamengo é melhor, blá blá blá. Mas é uma esperada meio estranha, porque na real tinha que começar o jogo lá dentro, atrapalhando esses caras. O que eu pensei que ia acontecer com os Metropolitanos. Mas o Metropolitanos, o Inter foi informado que o jogo era às 8. O torcedor chegou antes, aquela coisa toda, né? Aí o time chegou às 8. Enfim. Mas deveria, também deveria, a atitude deveria ser essa. Olha que o jogo é no Beira-Rio, nós vamos pra cima de vocês. Deveria ser isso, né? Foi assim que fez o resultado de 3-1. Não respeitar demais. Então tá aí, meus amigos, quero saber de vocês o que vocês acharam da Rádio Gaúcha aí. Vamos acompanhar eles agora, pelo menos até o jogo de domingo, né? Tão com medo, tão desesperados e coisa e tal. Guerrinha falando ali que tem que segurar o Gerson. Pois é, o Gerson já jogou, já tá jogando melhor com o Sampaoli, né? Nitidamente isso, né? Antes do Sampaoli, naquela partida contra o Curitiba, ele já deu ali uma melhorada, né? O Inter vai jogar no contra-ataque, pra mim isso é certeza. Inter vai jogar no contra-ataque, bola longa, Flamengo com essa linha alta aí. E a situação de 3 zagueiros, você concorda? Os 3 zagueiros do Flamengo vai ficar jogando ali palavra cruzada? É muito engraçado, Guerrinha, gente, na boa. Se inscreve no canal, se não se da notificação, massa o like, tamo junto, saudações de Brega.